encontrar. Volta, volta. Eu entrego minha vida agora, ó Senhor, vem me buscar. Volta. Tenho te pedido coisas vanas, vanas pro meu viver. I've been trying awful hard to make you proud of me, but it seems the harder that I try, the harder it becomes, and I feel like giving up. I've been chasing that approval and it's killing me, and I know the more I try to prove, the less I have to show. When I'm stuck inside my head, if I pray a little harder, if I follow all the rules, I won't, it couldn't ever be enough. 'Cause I try and try just to fall back down again, and I ask myself why it gets hard to chase the wind. I should lean to the misery. Maybe hope is found in a melody. So I wanna try again. Oh, I wanna try again. Dear child, I hope you know how much I love you, and I'm proud of you. And please believe the thoughts I have for you will never change or fade away. When you felt like giving up, I never did. 'Cause I'm not scared of imperfections, any questions in your head. Just know that you have always been enough. 'Cause you try and try, you can solve your rest with every why. I was right there listening, just fall into the mystery. Maybe hope is on in a melody. So I just try again. Oh child, would you try again? My child, you can love again. Amém.
Deus seja louvado. Próxima canção eu dedico para uma amiga muito especial, a Carize. E eu quero que você saiba, Carize, que eu já estou ensaiado. Já aprendi a música que você quer que eu cante no dia do seu rebatismo. Estamos esperando por você. Tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você, e jamais te esquecer. Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde eu colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde eu colocar a mão eu vou abençoar, eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Tudo vai passar. Glória a Deus, amém. Hi, teacher. Today we have oral tests. Do you remember? Sim, teacher. Vocês lembram que hoje nós vamos ter o que mesmo? Prova oral, teacher. Maravilhosa essa menina. Perfeita, wonderful, maravilhosa.
nossa prova oral hoje, tudo bem? Pelo menos eu estudei pra prova. Bom, vem à frente, querida. Wonderful, beautiful, intelligent, perfeita. Sim, minha aluna preferida, Kelly. Olhe lá no telão, deveria estar aparecendo uma imagem. Isso, olha lá. Que imagem é aquela que você está vendo ali no telão? Keren, diga pra nós. Dancer teacher. Muito maravilhosa. Todo mundo deveria ser igual a Keren, estudar para a prova. Vou chamar mais uma aqui na frente para responder a nossa prova oral, conforme nós estudamos na matéria. Deixa eu ver. Laís, vem aqui à frente, por favor, querida. Esse garoto é estranho, né? Enfim. Minha querida Laís, responda para sua professora. Olha lá, vamos ver lá na nossa tela, né? O que é aquela pessoa que está ali? Como a gente fala em inglês, né? Mulher. Ai, professora, essa eu não sei. Pergunta outra. Meu Deus, o que eu faço com esses alunos? O salário já é desse tamanho, ainda tem paciência. Me dê paciência, então deixa eu ver. Uma bem facinha. Me diga essa aqui, como é que chama casa em inglês? É house teacher. Muito bem, perfect, very good. Muito bem, meus alunos são muito inteligentes. Tiago, você quer responder, meu filho? Responde, Tiago. Garoto estranho. Bora, Tiago. É porque ele não Tiago, aqui na frente, igual todo mundo. Você tem que. Menino esquisito, a gente pega nele assim, parece que ele achou. Aqui na frente, garoto. Vem aqui, menino. Menino, a gente pega nele, parece que tá choque. Garoto esquisito, não deve nem escutar inglês. Não sei porque ele é assim, todo estranho. Sabe de nada, ele. Paciência. Você tem que vir fazer igual todo mundo aqui na frente. Entendeu? Igual. Deixa eu ver, então outra pessoa. Você, querida, vem cá rapidinho. Responda pra mim. Lá, olhe na tela, lá no nosso telão. Me diga como chama carro em inglês. Car. Muito bem, querida. Car, maravilhosa. Tiago, assim que tem que ser. Tá vendo? Você não sabe de nada. Responder igual aos seus amigos. Eduardo, vem aqui, Eduardo. Vai, Eduardo. Foi você que estudou. Não quer ir. Venha, querida, aqui na frente. Vamos continuar nossa prova oral. Venha cá. Agora deu ruim, não foi, Eduardo? Só sabia cá, né? Já responderam. E agora, como é que vai ser? Vamos olhar lá no nosso telão. Aquele lá, ó. Que cor é aquela que está aparecendo no telão? Diga para a professora. Vamos lá, muito fácil. Três letrinhas. Tem o preto, tem o branco e o vermelho. Não, em inglês. Vermelho em inglês, como fala? 3 letrinhas só. Bora, Eduardo. Não sabe! Eduardo. Não sabe! Não, Eduardo, infelizmente é red, tá? Vai ficar pra próxima. Tiago, mais uma chance pra você. Vamos lá, meu filho. Tiago não sabe de nada, ele é Menino, tu vai muito derrubar burro. tudo aqui, garoto. Tá esquisito, menino. Presta atenção pra cá, professora. Estranho ele. Nossa. Não vai responder? É sua última chance de vir aqui na frente. Vai lá, deixa de ser besta. Você, Edson, aqui, por favor. Edson. Repete Vamos todo. lá, Edson, sua vez de responder. Tem você, né, Olhe Eduardo? lá no quadro, na louça, vamos ver que lugar é aquele, lugar que nós estamos aqui. Eu sei. Em inglês. School, professor. Muito bem, teacher. yeah. Muito bem, Edson. Só falta o Thiago. Bora, Thiago, sua última chance. Menino, presta atenção, tu treina Vai, todo. garoto. Olha, garoto, Você é estranho. eu vou ter Essa que prova. Turma, vou ter que chamar o pai desse garoto, a mãe desse garoto aqui na escola pra entender, namorado porque tá ele é muito Kelly. estranho. Eu não. Você vai ficar reprovado. Turma, silêncio. Você vai ficar reprovado, viu, menino? Você não sabe nada. Ele é burro. Não responde nada. Então, Tinha que ser. última chance. Quem vier aqui na frente dos dois que erraram, Eduardo e Thiago. O primeiro que
chegar aqui e responder para mim como fala professora em inglês, já vou... Eu sei. Como é, Eduardo? Teacher. Muito bem. Tá vendo, seu garoto burro? Sabe de nada. O Thiago que não conseguiu. Parabéns, turma. Congratulations. Todo mundo tirou 10, menos o Thiago. Tinha que ser Todo mundo mesmo. passou de ano, Mais uma menos vez. o Thiago. Todo mundo aprendeu matéria, menos o Thiago. Todo Thiago, meu filho, você tem que estudar. Thiago, se não dá, meu filho, você é burro. É burro. É burro. É burro. Tinha que ser o Thiago. Não está preparado para compreender as dificuldades de um aluno. Cabe ao professor compreender essas dificuldades e traçar novas estratégias para incluir o aluno. Essa é a triste realidade de Tiago, que sofre bullying e é desencorajado pelo professor, ouvindo reforços negativos, o que o desorganiza de uma tal maneira que, embora o mesmo domine o conteúdo, se ache incapaz de interagir. Anos depois, na universidade, Tiago se depara com novos desafios. Nossa, ela tá ali. Eu quero muito falar com ela, mas eu não consigo, mas será que se eu treinar? Eu acho que se eu treinar eu consigo. Tá, vamos tentar assim. Oi, eu sou o Thiago. Não, assim não tá bom. Não tá bom. Desse jeito eu não vou conseguir. Então, eu te vi passando por aqui e eu queria falar contigo, mas não tá bom. Não vai dar certo, desse jeito não vai dar certo. Não vai. Eu te vi passando por aqui e eu, Thiago, eu sou... Não, tá errado. Eu errei. Não, assim não dá. Desculpa. Tchau. Nossa, que garoto estranho. Ele é até bonitinho, mas é tão estranho. Não, o que eu fiz? Eu fugi dela. Caramba. Eduardo. Oi. O que eu fiz, Eduardo? Calma. Não. Senta aí, ó. Senta aí. Tá bom. Te acalma, respira. Lembra da outra caneta? Tá, minha Caneta caneta. dessa? Tá bom. Pega Minha ela, caneta. cadê ela? Tá aqui, eu tô com ela, Pega ela aí, corre. Tá aqui minha caneta. Agora respira, vai, solta. Inspira, solta, calma. E aí agora fala. Tá fala. bom, me acalmei. Desembucha. Tá, Eduardo. É só porque você é meu melhor amigo, eu vou te falar. É que tem uma garota e eu gosto dela, mas eu não consigo falar com ela. Garota que tu gosta dela. Que garota? É a novata, a Maia. Maia. Isso, é ela. Maia, gatinha. Vai, continua. É que eu gosto dela, mas eu não consigo falar pra ela, eu travo. Não dá. Calma, cara, calma. Existe um aplicativo chamado WhatsApp. Aquele que tu manda mensagem pra mim, tá? WhatsApp. Pega o teu celular aí. Tá com o celular aí? Tá, peguei ele aqui no celular. Beleza. Bora, agora a gente vai mandar uma mensagem pra ela. Vai ser assim, ó. Tu vai dizer assim: Maia, eu sou o Juninho. Eu sou o Thiaguinho, o Juninho e o Thiaguinho. Tá? Vai colocar assim, eu sou o Juninho e o Thiaguinho. Eu sou o melhor aluno da classe. Eu fui aquele que respondeu a pergunta de matemática no dia 13 de março, naquele dia em que o professor elogiou bacana. Nossa, mas tá muito longo, não dá pra resumir isso? Eu não falaria assim. Então só convida ela pro cinema, cara. Fala assim: oi Mara, tudo bom? Vamos ao cinema? Direto. Pai, ó, aprende com o pai. Ela tá aqui, ó. Ali, ó. Aprende, vai, manda. Tá, ok, assim eu acho que eu consigo. Vai. Oi, eu sou o Thiago, você gostaria de ir ao cinema comigo? Tá online ainda, né? Tá, Manda. enviei. Pronto. Nossa, Espera. Nossa, mensagem do Thiago, ele me tratou tão mal hoje de manhã, agora tá me enviando mensagem. Deixa eu ver o que é. Oi, Maia, não gostaria de ir no cinema comigo? Esse menino é muito estranho, mas até que ele é gatinho, né? Eu vou aceitar. Digitando, vai. Eu topo. ela aceitou? Ela aceitou? Ela aceitou! Ela aceitou! Pode aqui, cara. Vai. Hoje, Tiago já é diagnosticado e com acompanhamento profissional adequado, já consegue se comunicar, pedir ajuda a um amigo. Hoje,
ele já sabe dominar a sua ansiedade, conhece suas potencialidades e está no caminho certo para um futuro digno e inclusivo. Alguns anos depois... Boa noite. Bem-vindo ao Encontro Vida, um lugar para você ser, pertencer e ter um encontro real com Deus. Hoje, no dia 1º de abril, no Dia Internacional do Autismo, nós teremos um grande convidado, que é o Dr. Tiago, que vai falar um pouco sobre a experiência de vida dele. Palmas, por favor. Seja bem-vindo, Dr. Tiago. Muito obrigado. Boa noite. Eu sou o Dr. Tiago, eu sou neurocirurgião e eu vim aqui falar para vocês um pouquinho sobre a minha vida, sobre as vantagens de ser uma pessoa autista. Apesar de toda a dificuldade que eu tive quando eu era criança, eu ainda sou muito elogiado no meu trabalho por ser muito minucioso, por ser atencioso e por fazer tudo de forma muito detalhada. E no meu casamento, a minha esposa me elogia por ser muito sincero e ser muito atento com as tarefas de casa. E, apesar disso, eu ainda tenho muita dificuldade de estar aqui com vocês, falando em público. Mas eu consegui superar essa dificuldade, porque eu acredito em mim mesmo. Eu consegui superar essa dificuldade e estou aqui na frente de vocês. Oi, amor. Não, já vai acabar. Vocês lembram da Mayla? Agora ela é minha esposa. Obrigado, pessoal. Eu já estou indo. Nos vemos numa próxima oportunidade. Bom, depois dessa peça muito incrível que o pessoal da Arte Vida fez, né, eu achei assim, estou ali, não consegui nem piscar. Foi muito boa mesmo, parabéns, Arte Vida, parabéns aos meninos. Bom, agora a gente vai começar uma entrevista, né, sobre o autismo. Eu estou aqui com a Rayane Portilho, ela é psicóloga, pedagoga, e hoje ela atua na equipe técnica do Centro de Referência de Assistência Social na cidade de Igarapé-Miri. Muito bem-vinda, Rayane. Eu estava conversando com a Rayane aqui antes da gente subir, e, assim, o autismo, esse tema, ele é um tema muito amplo, então vai ser quase impossível a gente conseguir falar sobre tudo agora de tarde. Né? Então, nós fizemos algumas perguntas que a gente vai fazer para ela e depois, no final, se der tempo, a gente vai abrir para alguns questionamentos do público, tá? De vocês, para pedirem para ela responder. Então, inicialmente, eu quero te agradecer por você ter vindo hoje aqui com a gente. Muito obrigada por ter aceitado esse convite. E, já de cara, vamos falar para eles um pouquinho, Rayane, sobre o que é, na verdade, o autismo. Impressionante como, apesar de hoje a mídia falar muito sobre, tem muita gente que ainda não sabe. E, por exemplo, como a primeira cena que o Arte Vida demonstrou aqui, ainda tem muitos educadores e muitas pessoas que agem de forma totalmente errada na condução de uma criança com espectro. Então, eu queria que você falasse aqui o que é o autismo para a gente. Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer o convite para estar aqui com todos vocês. É uma honra para mim poder partilhar um pouquinho do meu conhecimento. Eu tenho uma autista também na família, então, meio que eu vivencio bem de perto, né, as dificuldades, os desafios. E, quando a gente pensa em autismo, né, a própria etiologia da palavra remete a uma reclusão em si. Então, se a gente for no significado da palavra autismo, trocando as palavras, eu diria que era eu para mim mesma. É como se eu vivesse o meu próprio universo. E o autismo, durante esse longo período de tempo, de muitas descobertas, de muitos estudos, ele passou a ser definido pelo DSM-5, que é o Manual, né, de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais.
como um transtorno do espectro autista, né? Essa é a última atualização, né? A partir das pesquisas e dados científicos, e a gente acaba definindo hoje como TEA, conhecido como TEA. E o autismo, ele vai muito além da complexidade do pouco que a gente sabe, né? O autismo, ele é um transtorno de natureza comportamental, né? Do neurodesenvolvimento. Então, eu já acrescentaria dizendo que é uma junção de carga genética com fatores ambientais, né? Então, não existe ainda hoje, né, uma forma laboratorial, digamos assim, fazendo um exame para detectar o autismo. Ele é mesmo de caráter da observação, né? Através dos sinais, dos sintomas, que a gente consegue perceber alguma alteração, né, na questão comportamental e aí procurar o diagnóstico ou não. E, assim, existe um tipo de pessoa que ele mais se manifesta, uma característica familiar que o autismo pode, para a pessoa entender que naquela família pode ser que aconteça mais, ou acontece mais em homens do que em mulheres, acontece em qual idade, qual é a prevalência? Dá um aspecto geral para a gente. Então, pensando assim, geralmente a gente acaba concluindo que são mais em meninas, mulheres, mas a gente se engana. A prevalência é mais no sexo masculino. E, assim, a gente pensando na questão do diagnóstico que eu estava citando ainda há pouco, quanto mais cedo for percebido, né, esses sinais, principalmente em relação à interação social, que é o que mais chama atenção e é o que mais... talvez seja um dos sintomas, Liliane, que é mais característico, né, do autismo, essa questão da interação social. E a prevalência maior, como eu estava dizendo, é do sexo masculino. Em que parte das pessoas em geral ele é mais prevalente, né? Se tem uma idade que a gente percebe mais o início dos sintomas, o início do quadro? É mais fácil, digamos assim, perceber enquanto criança. Porque se a gente for fazer as pesquisas em relação ao autismo em adultos, ele já está inserido na sociedade. Ele já passou por processos que a criança ainda vai descobrir, ainda vai passar, né, ainda vai aprender. Então, é muito mais fácil detectar em crianças, né, começar essa observação cedo para que o diagnóstico não seja tardio. Então, quanto a isso que você falou, né, quanto mais cedo uma criança é diagnosticada com a síndrome, né, com o espectro autista, quanto mais cedo, melhor pode ser o prognóstico, porque, evidenciando logo, eles podem logo passar para uma equipe multidisciplinar, né? E aí aquela criança ela tem uma possibilidade de uma evolução muito melhor. Quanto mais se demora, muitos pais, muitas mães, às vezes demoram, porque eles evitam o diagnóstico. Não é, Rayane? Acontece muito isso. O método de evitar o diagnóstico, como se fosse melhorar, faz com que aquela criança seja privada do melhor tratamento possível que ela puder ter. E aí, demorando, mais para frente, ela pode arcar, infelizmente, né, com um prognóstico muito pior, né? A segunda pergunta que eu quero te fazer é as características comportamentais mais típicas no caso do autismo. O que a gente encontra mais, assim, que é mais fácil, visível aos olhos, assim, de um leigo, de uma pessoa da família? Então, quando a gente fala, né, nessa observação, e quanto mais cedo, melhor para que o tratamento seja feito, o contato visual. Aquela criança que não consegue de olhar nos olhos, a criança que não consegue interagir com você, ela não traz, ela não aponta, ela não traz ou mostra coisas e compartilha com você que lhe dão prazer.
a repetição de algum movimento, a repetição, estereótipos, né? A repetição de palavras ou de algum movimento, sair da rotina para o autista, a rotina que ele já pré-determina e com a ajuda de um adulto, do cuidador, de quem está ali junto com ele, elaborada, é um terror. Eles entram em crise para valer. Tanto que eu posso dar um exemplo aqui rapidinho. Eu acho que no segundo ato dos meninos, quando o amigo dele levantou a mão, então é algo que assusta, né? É algo que assusta, porque eles não estão acostumados com grandes elaborações de demonstração, de alegria, de entusiasmo. Mas a questão da interação mesmo com seus pares, da reciprocidade social, né? De sentar, de conversar ou de acolher, coisas que, dito normal, a criança com autista acaba não apresentando, com autismo acaba não apresentando. E como se dá esse diagnóstico, né? A gente acabou de falar que quanto mais cedo, melhor. Acabou de falar que a observação é algo muito importante, inicialmente na família, né? A mãe, o pai, as pessoas que estão ao redor, observar comportamentos que chamam logo a atenção, como a criança que não interage, tudo, mas o diagnóstico mesmo, como é que a gente chega lá? Então, é um olhar multiprofissional. Não consigo só na escola, né, com um relatório ou alguma fala de professor, de coordenador, muito menos dentro de casa. É uma avaliação multiprofissional. Precisa passar pelo psicólogo, precisa passar pelo psiquiatra, em alguns casos, dependendo do grau, né, porque são 3 níveis de autismo. E a partir dessas avaliações, da observação, então, assim, até acrescentando nessa questão do diagnóstico, existe uma resistência dos pais, né? Como você estava falando. E essa resistência acaba atrasando, o que não é bom. Óbvio que a gente, como pai e mãe, quer que os nossos filhos sejam saudáveis, estejam bem, mas, para isso, a gente também precisa colaborar, para que chegue ou não, né, a algum diagnóstico, a gente precisa seguir. E é uma busca, assim, incessante, né, até que chegue, enfim, esse diagnóstico. E ele é feito, como eu estava dizendo, né, por essa equipe multiprofissional, que é composta por TO, fono, a psicóloga, o médico. É um processo um pouquinho demorado, né, cansativo para todos. No caso da fono, né, muitos dos casos, o primeiro contato que os pais têm é com a fono, né, por conta do atraso da fala. Então, a criança tem aquele atraso da fala, os pais percebem, poxa, comparam com coleguinha, com primo, tudo, e aí percebem que o deles ainda não está se comunicando, não está emitindo nenhum som, e aí aquele pai, aquela mãe vão até o fono. Então, o fono é um dos primeiros profissionais que acaba acolhendo essa criança com autismo, né? Eu tenho até um exemplo próximo também a mim. Essa mãe observou um retrocesso no desenvolvimento do filho. E, com isso, ela se preocupou, porque tem parâmetros, né, para o desenvolvimento infantil e a gente precisa estar observando. A gente escuta muito aí, mas isso vai passar, é fase, não é nada. E que bom que essa mãe, preocupadíssima, foi atrás. E ainda está, né, atrás de algum diagnóstico, por conta da fala. É também um sintoma, é um sinal muito persistente, essa questão da fala. E acabou que ela está chegando num diagnóstico que não tem a ver com autismo, porque, para ser autista, precisa, pelo menos, seguir 6 critérios, né, dentre esses que a gente já citou aqui, mas é a persistência, né, atrás do que a criança está demonstrando, enfim. Certo. Então, depois que a gente dá o diagnóstico, o que a gente vai fazer como tratamento para uma criança que tem autismo? Tem tratamento? Tem cura? Será que a gente pode falar sobre isso? Cura do autismo? E quais até agora foram as formas terapêuticas que a gente teve
que tiveram algum resultado positivo? Então, cura não tem, né, por ser um transtorno, e há tratamento. O tratamento é durante a vida toda, né? Em alguns casos também o uso de medicamentos, dependendo do grau de severidade. E são as sessões de terapia, com fono, né? Aqui no CIR, né, no centro, aqui em Belém, fazem esse acompanhamento também. E, dependendo, né, da gravidade do caso, os médicos encaminham para onde ele deve ser melhor tratado. E é assim, né? Com o psicólogo, ele consegue desenvolver a fala, né? Com o TO, desenvolve habilidades cognitivas. Estimulando a independência. Exatamente. Né? A interação também. E cada profissional vai tentando desenvolver, né, para que essa criança tenha uma qualidade de vida e cresça justamente buscando, né, essa interação de volta, essa melhoria. Ótimo, muito bom. Bom, e o autismo ele só acontece em crianças, a gente viu um pouquinho aí na encenação, né? Mas eu queria que tu falasses um pouco sobre o autismo no adulto, no jovem, no adolescente, para a gente, como que ele se manifesta, como ele é encontrado. Pouco se tem ainda sobre o adulto, né, com autismo, porque como o grau leve ele é bem, como é que eu poderia dizer, ele acaba escapando, né, dos nossos olhos. Mas um adulto que não interage muito, né, que é muito mais recluso em si, que não gosta de muito contato, talvez sejam sinais. Eu não estou aqui deixando para vocês, ai, meu Deus, então eu tenho autismo. Mas é muito importante a gente entender que esses sintomas, esses sinais, eles precisam ser persistentes, né? Eles precisam ter uma duração assim, de tempo prolongada. Há muito tempo eu sou assim, porque a gente não pode confundir com também outros problemas, né, de natureza psicológica. E a gente para e pensa um pouquinho. Tem muitas pessoas que estão sendo diagnosticadas hoje, né, adultas já, esse diagnóstico tardio, notando esses sintomas, esses sinais que são trabalhadas. Com o adulto, o tratamento para adulto está mais voltado à psicoterapia, porque, como eu falei logo no início, o adulto já está inserido, né, na sociedade, então, de certa forma, já tem laços, né, já criou uma vida, e é mais voltado na psicoterapia para desenvolver essa questão de afeto, de criação de vínculo. E o autismo, na verdade, ele já existia há muito tempo, né? É bom que a gente entenda que não foi assim, apareceu agora. O que acontecia antes é que os casos eles não eram diagnosticados. Muitas pessoas com autismo elas eram tidas como com outros padrões de processos psiquiátricos e, às vezes, eram largados pelas famílias em clínicas de psiquiatria, porque as famílias não sabiam lidar com aquela situação. Então, se antes a gente tivesse, né, um manuseio melhor sobre o quadro, eu acredito que muito teria sido diferente na vida de muitas pessoas que, às vezes, a gente nem sabia que tinha autismo nas famílias, né? E acabou que, por conta do não diagnóstico, essas pessoas cresceram sem poder ter tido tratamento. Para acabar, antes da gente ter uma participação especial que a gente vai ter aqui agora, eu queria que a gente falasse um pouco, porque assim, tem muita gente aí, eu acredito, que são familiares, né, que tem filhos, tem alguém na família que tem autismo, e é muito comum, pelo menos eu, né, no consultório, muita gente chega comigo e compara o seu filho com o filho do outro, né? Por exemplo, mas o meu fala. Não, mas por que tu não faz tal coisa? Porque eu fiz isso e, com isso, o meu evoluiu. E a gente sabe que tem tipos e tem formas, né, níveis do autismo, e tem o autismo verbal, tem o autismo não verbal, e esses níveis eles acabam confundindo a cabeça de alguns pais. E, além disso, ainda tem autismo que vem junto com alguma outra situação,
né, com TDAH, que acabam desenvolvendo junto. Então, como que a gente poderia fazer, tipo assim, dar um conselho para uma mãe, para um pai que está nesse processo de busca do diagnóstico ou já está com diagnóstico, para que acalme seu coração quanto ao tratamento do seu filho nesse comparativo? É assim. Eu acho que isso serve para todo mundo. Quando a gente tem uma criança, quando nós somos o cuidador, o protetor dessa criança, abraça, acolha, olhe nos olhos, entenda que a criança, quando ela grita, quando ela faz aquela famosa tolice, a birra, ela está tentando se expressar. Ela quer falar alguma coisa, mas ela ainda não entende. Então, diante do diagnóstico, continue, prossiga, vá atrás. Ela vai se tornar um adulto muito agradecido e feliz. E, se o diagnóstico for negativo, continue da mesma forma. É ali. Não é eu adulto e você criança. Sou eu ajoelhada, olhando nos seus olhos, no mesmo nível. Esse contato, essa demonstração de apoio, de amparo, não vai mimar a criança nenhuma. Vai mostrar para ela que ela tem com quem contar. E ela vai aprender que você é amigo, você é amiga. E vai crescer muito melhor e muito feliz, como todas as crianças devem crescer. E mesmo se essa criança for uma criança que tenha uma dificuldade grande, né, que seja na escala do autismo, ela seja um autismo bem difícil, aqueles pais entenderem que, do mesmo jeito, ela tem o sentimento. Ela está entendendo do jeito dela. Entendeu? Como tu falaste no início, ela está dentro de si. Então, por mais que a gente ache que, poxa, tudo que eu estou fazendo está errado, o meu filho não está respondendo, ele não está evoluindo, mas, com certeza, ele não está regredindo. Né? E só o fato dele não regredir, dele conseguir ficar em família, tudo, já é um avanço para aquela criança. Né? Então, realmente, assim, o nosso conselho, o nosso pedido é que não existe que a gente não deixe parar nenhum tipo de tratamento, a gente continue fazendo, continue acreditando, e assim, à medida que o tempo vai passando, também vão aparecendo outras coisas, né? Outras formas de tratar, que a gente pode chamar para o nosso círculo multidisciplinar e ajudar a gente também. Não é isso, Rayane? Bom, agora eu queria chamar a Raíssa aqui com a gente, que ela vai falar um pouquinho da história dela. Por ali, Aí isso é com você. Boa noite. Tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Raíssa, né? Eu sou mãe da Eduarda. Ela tem 4 anos. E é a razão da minha vida, né, filha? Ela foi diagnosticada com autismo com 1 ano e 6 meses. E eu sempre costumo dizer que o autismo, ele não é o fim do mundo, né? Ele é o início de um novo mundo, de um novo universo. Um universo cheio de infinitas possibilidades. Gente, desculpa. Eu sabia que não seria fácil falar da Eduarda. Então, eu queria reforçar aqui, parabenizar a igreja por esse evento de informação, né? Levar essa informação a todas as pessoas que estão aqui é muito importante, né? É muito importante esse diagnóstico precoce dessas crianças. Então, não é todo mundo que tem acesso a esse diagnóstico precoce, igual eu tive com 1 ano e meio. Então, isso foi mediante aceitação mesmo, né? E o olhar dos pais, né? Da gente conseguir ter tempo de qualidade para sentar com essas crianças, para brincar com essas crianças, para a gente conseguir visualizar as dificuldades das nossas crianças.
Vou pegar ela. Fica só Vai lá com o papai. Coloca o desenho dela. Então, esse olhar cuidadoso da gente sentar com as nossas crianças e visualizar as dificuldades das nossas crianças. Então, eu queria citar aqui alguns sinais e sintomas que a Eduarda tinha com 1 ano e 6 meses. Né? A Eduarda ela não olhava nos olhos. Ela gostava muito de girar objetos, como a própria mamadeira que ela tomava mingau ali, ela girava no chão, né? Então ela não tinha uma resposta de sorriso nas nossas interações sociais. Então o autismo ele é uma tríade, né? Então a gente tem essas crianças, elas têm dificuldade de comunicação, elas têm dificuldade de interação social. Então ela tinha um pouquinho de cada coisa com 1 ano e 6 meses, né? Então nós somos da área da saúde, eu e o pai dela, então nós somos 2 cirurgiões dentistas, mas a gente teve esse olhar cuidadoso mesmo com ela, e foi muito importante a nossa aceitação, né? A nossa aceitação precoce, que é muito importante, todos os pais aceitarem e procurarem, né, o tratamento, um tratamento multidisciplinar, com psicólogos, fonoaudiólogos, enfim, é uma equipe assim, sensacional. As vitórias são muitas com o tratamento precoce, né? A gente teve assim, grandes melhoras da nossa pequena. Ela está hoje com 4 anos, a gente está com 2 anos e 6 meses de tratamento. Eu não romantizo, eu digo sempre que é difícil, né? Não é fácil. A gente percorre uma estrada sombria, assim, às vezes solitária, mas a gente vê os resultados, é recompensador. Assim, a gente vê as nossas crianças melhorando a interação social, a comunicação. A minha filha não falava, hoje a minha filha fala, ela é autista verbal. Né? Então, todo mundo que olha pensa, ai, nossa, foi muito fácil. Não, tudo para a gente é mais difícil. A gente chega ao nosso objetivo com muita dificuldade. E é muito gratificante. As nossas vitórias, elas são, assim, por menores que sejam, elas são enormes para a gente, né? Então, é muito importante, ressalto novamente o diagnóstico precoce, a gente ter tempo de qualidade com as nossas crianças e essa aceitação dos pais, né, é muito importante não negligenciar esse tratamento precoce, porque, para quem não sabe, essas crianças elas têm uma fase de neuroplasticidade cerebral, que até os 5 anos de idade elas conseguem aprender as coisas com muita facilidade. Então, é importante ressaltar que nunca mais essa criança vai ter 2 anos de idade para que a gente possa voltar e tentar um tratamento. Então, as vitórias que nós tivemos hoje diante de um tratamento intenso, né, de dedicação dos pais mesmo, e aceitação, gente. Para a gente ajudar alguém, a gente precisa aceitar, né? A gente precisa acolher. E, assim, quando a Maeli me pediu para falar sobre autismo, né, ela pediu para eu falar das maiores dificuldades, né? Então, o meu maior medo, né, como mãe de uma criança dentro do espectro do autismo, são os olhares de julgamento da sociedade não informada. Então, eventos como esse são dignos de glória, né? Porque levar a informação para a sociedade hoje é muito importante, né? A gente precisa informar a sociedade para que a gente saiba lidar com as diferenças, né? Para a gente saber que o outro ser diferente da gente, a gente não precisa olhar para o outro com olhar de julgamento por ele ser diferente. Né? Então, é importante a gente não julgar alguns comportamentos das crianças dentro da igreja também, isso é importante, porque, às vezes, a gente não sabe qual é a realidade desses pais, né? O que esses pais têm feito por aquela criança. Né? Então, os maiores medos de uma família de uma criança autista é a sociedade mal informada. Então, isso aqui que a gente está fazendo hoje é muito importante para levar essa informação, né, de como lidar com esse problema que é tão relevante, né? Eu achei muito legal também falar sobre que a Lilian acabou de falar sobre que há anos atrás a gente não tinha acesso ao diagnóstico, então a gente tinha crianças subdiagnosticadas, né? Crianças que não tinham acesso a esse diagnóstico.
E hoje a gente já chegou muito longe, né? Porque a gente hoje tem acesso à informação com muita facilidade, através das redes sociais, através da internet. Então, essa informação chega de forma muito rápida para as pessoas. Então, é importante que todo mundo que está aqui, se puder, amanhã, que é dia da conscientização do autismo, né, postar alguma coisa sobre autismo, se informar ou ler uma matéria sobre autismo para a gente, como família de uma criança autista, né? E amanhã pode ser você que tenha uma criança autista dentro da família. Então, é muito importante a gente informar a sociedade no geral, até para que a gente chegue nesse diagnóstico. E hoje, a gente só consegue ter esse diagnóstico precoce diante de tanta informação, que a gente é nocauteado de informação todos os dias. Então, hoje, tem muitos autistas adultos subdiagnosticados, né, porque lá atrás tinham dificuldades que os pais não conseguiram visualizar, porque faltava informação, né? E hoje a gente tem essa informação chegando com muita facilidade para a gente. E ela pediu para eu falar também das vitórias, né? Então, as vitórias são muitas, são inúmeras vitórias. Para um pai de uma criança típica que começa a falar, aquilo ali já é esperado, porque está dentro de um processo ali que a criança vai falar naquele determinado tempo, e a criança começa a falar, a criança começa a interagir, depois a criança vai para a escola e começa a brincar com os amigos. Então, para a gente, todas as vitórias, mínimas que sejam, são dignas de muita alegria, assim. Então, é uma alegria multiplicada. É isso que eu tenho para dizer para vocês. Então, as primeiras palavras da minha filha foi assim, uma felicidade enorme, né? Eu não estou dizendo que eu não estou desmerecendo os pais das crianças típicas, de jeito nenhum, mas as crianças atípicas, elas fazem a gente se emocionar diante dessas pequenas coisas, né? Que para a gente é tão difícil adquirir essas pequenas coisas. A fala, a interação social que é esperada dos pais, da criança brincar com o amiguinho. Quando a gente encontra uma criança que brinca com o nosso filho e que insiste nessa interação social, a gente fica super feliz, né? A gente, quando vê a Eduarda brincando com outra criança, para a gente é uma felicidade enorme, é sem tamanho, assim. Então, eu reforço aqui que o diagnóstico precoce ele é muito importante. Uma sociedade informada é muito importante. Uma igreja informada para acolher essas crianças é muito importante, né? E é isso, gente. Eu queria compartilhar com vocês a minha experiência como mãe da Eduarda, né? E dizer para vocês assim que o autismo ele não é o fim do mundo, definitivamente. Ele é o início de um novo mundo e de infinitas possibilidades, né? E é isso. Obrigada. Muito bom, Raíssa. Fica aqui para a gente orar junto. Gente, a gente vai ter mais um momento desse falando sobre autismo no final do mês, né? Que na semana que vem é Semana Santa, aí na outra é um outro tema, e nós vamos fechar o mês com outro momento sobre autismo. Então, vai ser muito legal. Eu já peço a presença de todos vocês. Muito obrigada por você ter vindo aqui trazer esse teu testemunho lindo. E a gente vê que a tua filha realmente... Nossa, do que a gente viu ela bebezinha para o que ela está hoje aqui, é realmente assim, uma bênção. Que Deus abençoe você, teu esposo, por tudo. E agora a gente vai fazer uma oração, que a gente possa ficar de pé, para a gente fazer uma oração junto. Amado Deus que está no céu, muito obrigada, Senhor, por tu teres inspirado, Senhor, esse tema. Que tu possas, Senhor, cuidar de cada família, Senhor, que tenha uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto autista, e que tu possas, Senhor, ajudar esses pais a terem sabedoria na condução dos seus filhos, meu Pai. Que tu possas também, Senhor, capacitar cada profissional que é procurado para que ajude no tratamento, para que tenha a melhor condução de cada caso. Que tu ajude também, Senhor, a cada família que está aqui, a cada família que existe próximo dessas pessoas com autismo, a entender, Senhor, a cada dia que passa, entender um pouquinho mais e saber acolher com amor cada criança, cada mãe, cada pai, porque realmente é muito difícil. Mas, Senhor, tu sabes que tu dás esse sustento para a gente. Então, que tu continue sustentando a cada um.
Muito obrigada por tudo. Ser conosco nesse início de semana. Abençoa a família da Raíssa aqui, que veio trazer o seu testemunho, da Rayane também, e que tu possas, Senhor, abençoar a cada um que está aqui hoje nesse lugar. Obrigada por tudo. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. 'Cause you try and try, you kiss all you rest there with every why. I was right there listening, just falling through the mystery. Maybe hope is sun in a melody, so I just try again. Oh, child, would you try again, my child?